Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão, Brasileirão 2019, 30ª rodada. Terminando essa, faltarão 8 para sabermos quem é o campeão, quem vai para a Libertadores, quem serão rebaixados, quem estará na Sul-Americana e aqueles que não estarão em lugar nenhum, mas também não foram rebaixados. Então, galera, neste domingo tivemos a abertura do campeonato, abertura da rodada, né? No sábado com 4 jogos e mais 6 jogos neste domingo. Um começou às 4 horas, depois teve jogos, acho que 2 jogos que começaram às 6 da tarde e 3 jogos que começaram às 7, deve ser mais ou menos isso. E um dos jogos que começou às 6 horas foi o Grenal, Grêmio e Internacional. E é desse jogo que o Resenha vem fazer os seus comentários agora. Então eu peço a você, meu amigo torcedor gremista, meu amigo torcedor colorado, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, galera. Placar do jogo: Grêmio 2, Inter 0. Merecido? Merecido. Primeiro tempo, quando era 11 contra 11, o Grêmio foi melhor. No segundo tempo, boa parte do segundo tempo, quase o segundo tempo inteiro, o Grêmio com um jogador a mais, que o goleiro do Internacional foi expulso, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Grêmio também continuou melhor e acabou fazendo outro gol com o Rômulo. Bom, Tardelli jogou muita bola, eu acho que foi a melhor partida do Tardelli que eu vi. Matheus Henrique, muita liberdade para jogar, não pode dar muita liberdade para ele jogar. O Maicon, quando esteve em campo, também com muita liberdade. O Everton jogou bem. O Alisson, cara, o Alisson eu acho sempre mais ou menos, mas não foi dos piores. A zaga foi legal. Agora, meu amigo torcedor gremista, porra, não dá. O Luciano foi bem. Ali se mexeu bem. Agora, na boa, pô, não dá pra aturar o Galhardo. O Galhardo é muito ruim, filho. O Galhardo é muito ruim. Pô, não tem o Leonardo Moura por causa da idade, pá, coisa e tal, não pode jogar todos os jogos. Arruma alguém da base. Será que o Grêmio não tem ninguém na base? Não tem um lateral direito da base, não tem um garoto lá de 18 anos, 18, 19 anos da base do Grêmio? Não é possível. O Galhardo é muito ruim. Não sei que o Grêmio, que o Renato tá dando deixando o Galhardo jogar, porque vai acabar o ano mesmo, falta aí 8 jogos, deixa ele, e depois pensa, porque, pô, bicho, ele é muito ruim, muito ruim. Quando a gente fala ruim, eu quero que você entenda o seguinte: a gente está falando de futebol profissional. Se botar o Galhardo no futebol amador, talvez ele vai se destacar, talvez ele vai se dar bem, tá? Quando eu estou falando ruim, eu estou falando a nível profissional. Amador, talvez ele arrebente, mas profissional, ele é muito fraco, ele é abaixo da média, ele é muito fraco, muito fraco. E, cara, eu acho muito pouco provável que o Grêmio não tenha ninguém na base melhor que ele. Não é possível, cara. Então, o Grêmio fez uma grande partida, taticamente, tecnicamente, melhor do que o Inter. O Grêmio escalou melhor do que o Inter. Não concordei com algumas coisas que o Zé Ricardo fez, concordei com outras, mas com algumas eu não concordei. Uma dessas: o D'Alessandro não pode ser banco nunca. O D'Alessandro, com uma perna, ele tem que ser titular do Inter. Com uma perna ele tem que ser titular do Inter. Ele não pode ficar no banco, não dá. Outro detalhe: quando você não coloca o D'Alessandro e você, meu amigo, talvez meus amigos do Internacional não vão gostar do que eu vou falar, mas minha opinião, você não bota o D'Alessandro e deixa o Lindoso de titular, porra, bicho, você não quer ganhar o jogo. Mas o Lindoso vai fazer um jogo ou outro. A maioria dos jogos do Lindoso
é muito irregularzinho, ele é lento, lento, lento. Ah, mas é porque tem posse de bola. Ah, até que tem um toque de bola. Pô, mas só um jogador nessa função não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Ele contribui pouco. De vez em quando ele chega na área e num jogo, paga. Meu irmão, não dá. Não dá. Para mim, não dá um time igual o Inter, que tem algumas peças ali que daqui a pouco eu vou falar como eu montaria o meu Inter. Você não botar o D'Alessandro e deixar o Lindoso. Não dá, filho. Para mim, não dá. Então, algumas coisas o Ricardo errou. Mas, falando do Grêmio, o vitorioso, o Grêmio foi superior o tempo inteiro. O Cortez fez uma boa partida. Na verdade, o Grêmio fez uma grande partida, mas principalmente eu gostei do Tardelli. Cebolinha mais uma vez, o Mateuzinho, o Maicon, o Cortez fez uma boa partida, o Luciano se mexeu bem. O Alisson, ali do ataque, para mim, o Alisson foi o mais fraco de todos, e disparado o mais fraco, o Galhardo. Não dá. Então o Grêmio mostrou reação, 3 vitórias seguidas. Eu ainda coloco fé, o Grêmio vai estar entre os 4 primeiros. Para mim, aquela posição de 4º lugar que hoje é do São Paulo vai ser do Grêmio por merecimento. O Grêmio joga mais bola, está mais arrumado. O que passou, passou. O que aconteceu de ruim, aconteceu. Agora é focar nas 8 rodadas que dá para o Grêmio chegar entre os 4 primeiros. Bom, já está ali em 5º lugar, já vai estar abrindo já uma vantagem para o Internacional. Então, parabéns ao Grêmio, fez uma grande partida. Ao estilo que a gente conhece o Grêmio fazer. Internacional. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar da expulsão. Bom, minha opinião. Gostei quando o Zé Ricardo bota Neilton e o Wellington Silva abertos. Eu gosto disso, tá? Gosto disso. Só que ele não colocou o Neilton muito aberto. Ele colocou o Paredes mais aberto e o Neilton um pouco mais por dentro. Se ele quisesse fazer um 4-4-2, com 2 meios de criação para sair rápido no contra-ataque, com 2 jogadores abertos, com 2 jogadores na frente se mexendo, poderia colocar o Guerreiro ali para segurar a bola e o Wellington Silva ou o Neilton. O Wellington Silva ali, 2 jogadores de meio. Aí tu não bota o Neilton, ou você bota o D'Alessandro e o Paredes. Ou você bota por dentro o Nico Lopes e o D'Alessandro. Para você botar o Neilton e não botar o Neilton aberto, você botar ele por dentro, ele até joga, mas ele vai ter dificuldade. Aí o que aconteceu? Nem o Neilton jogou direito e nem o Paredes jogou direito. Então, eu particularmente até colocaria o Neilton, mas aberto por um lado, o Wellington por outro, com o Guerreiro. D'Alessandro. Nunca o Lindoso. Nunca. Eu não sei por que não testa Edenilson e Patrick. Edenilson e Patrick com o D'Alessandro na frente. O Edenilson e o Patrick juntos ali vai conseguir o Edenilson sair jogando e vai ter uma capacidade física muito maior do que com o Lindoso. O Lindoso é lento, o Patrick tem velocidade, tem até mais raça do que o Lindoso, mas não tem. Então eu colocaria Patrick, Edenilson, D'Alessandro. Guerreiro lá na frente, o Wellington Silva, e de repente colocava até pode colocar o Paredes, Rafiori, o Nico Lopes, pode colocar qualquer um ali para ajudar na criação do meio, e uma válvula de escape com o Wellington Silva pelo lado. Então, para mim, ele escalou errado. E fica muito claro quando escala errado, porque logo no segundo tempo, quando ele entra com o D'Alessandro, você vê que o ritmo do jogo dá uma mudada com o D'Alessandro.
Só não deu mais certo, a gente não pode saber mesmo se ia dar certo ou não, mas pelo que estava acontecendo, mesmo com 10, o que o D'Alessandro estava fazendo ali no meio de campo, virando para um lado, virando para o outro, fazendo o Inter jogar um pouquinho, o Inter ficou mais com a bola no pé tentando jogar do que no primeiro tempo, porque não ficava. Então, o D'Alessandro faz esse time correr. Ele não precisa correr, ele não tem mais idade para isso, mas ele faz o time correr. Então o D'Alessandro não pode ser desse time nunca. Então, para mim, o Zé Ricardo errou na escalação de não colocar o D'Alessandro. E o detalhe, para mim, é um erro continuar com o Lindoso. Você tendo o Patrick, coloca o Patrick e Edenilson de volante, os dois. De vez em quando um fica, o outro sai. Os dois têm muita capacidade física, têm capacidade de técnica também. Os dois são melhores do que o Lindoso. Mas aí vai aquele negócio de meu amigo, né? O Lindoso jogou com o Zé Ricardo, o Guerreiro jogou com o Zé Ricardo, ou seja, mas, para mim, na minha concepção, houve esses erros do Internacional. No futebol, para mim, independente estava com 11 ou com 10, quando estava com 11 o Grêmio era melhor, e com 10 o Grêmio também foi melhor. Explorou bem, foi mais time, mais compacto, mais senhor do que tinha que fazer. E o lance da expulsão do Lomba. Bom, eu vi pela televisão falando que houve um erro, porque foi dado impedimento, e o Lomba não poderia ter sido expulso, porque foi dado impedimento. Mas pelo que eu escutei, o bandeirinha correu até a linha de fundo, depois que terminou a jogada, ele levantou a bandeirinha. Ou seja, ele não levantou a bandeirinha antes. Se eu estiver enganado, alguém entre aqui e fale depois. Mas o que eu escutei é que seguiu a jogada, o bandeirinha não levantou a bandeirinha, foi até terminar a jogada. Depois que terminou a jogada, ele levantou a bandeirinha dizendo que estava impedimento. Isso é uma regra aí da FIFA, esse negócio de VAR. Agora o VAR virou um amuleto, né? Porque os bandeirinhas não levantam a bandeira nunca. Alguns bandeirinhas, mesmo quando está aquele impedimento escrachado, ele não levanta, ele deixa o jogo seguir. Então tem que ter uma ordem. Levanta ou não levanta? Onde levanta ou não levanta? Isso é muito contraditório. Para mim, isso tem que ter uma regra. Olha só. Não levanta a bandeirinha nunca. Tem que determinar. Não levanta. Deixa a jogada seguir. Aí vai falar, pô, Wagner, mas quando tiver um impedimento muito escrachado? Não, o problema é que quando tá muito escrachado, alguns também não levantam. Deixa o VAR por preguiça. Então, fica complicado você definir se é ou não é. Ou seja, tem que fazer o seguinte, tem que deixar o bandeirinha com a sua missão do que ele tem que fazer. Porque os bandeirinhas agora colocam o VAR como amuleto. Então o VAR está atrapalhando. Mais uma que o VAR está atrapalhando. Os bandeirinhas. Levanta ou não levanta? Levanta ou não levanta? Levanta ou não levanta? Bom, foi impedimento? Foi impedimento. Bom, aí vamos para outra parte. Já tem esse erro aí, que a bandeirinha levanta ou não levanta. Mas o caso, o bandeirinha deixou o lance seguir. Depois que terminou, que ele levantou. Ele fez o que a FIFA manda. Só que tem um outro detalhe aí, meu amigo, torcedor do Inter, que deve estar chateado, quando roubaram o Inter, porque foi impedimento, ele não poderia ter sido expulso. O meu entendimento é o seguinte, cara, olha só, meu amigo, torcedor do Inter. Foi dado impedimento. Imagina, eu coloco isso aí hipoteticamente. Imagina que a bola vai rolando e o bandeirinha levanta a bandeirinha. Só que o Marcelo Lomba não vê a bandeirinha levantada. E o jogador do Grêmio também não vê a bandeirinha levantada. Os outros jogadores param, porque viram que foi impedimento, mas esses dois não vê. E o Marcelo Lomba dá a mesma entrada que ele deu. Criminosa a entrada que ele deu.
criminosa. Eu não sei de que ele estava reclamando. Criminosa. Se pega, ele tinha quebrado o Luciano. Então, uma entrada criminosa. Mas o jogo já estava parado. Ele dá essa entrada. Mesmo com o jogo parado, ele não tinha que ser expulso. Me diz uma coisa, meu amigo torcedor do Inter. Eu tô dando meu ponto de vista. Imagina que o jogo está parado. Tem alguém contundido, o jogo está parado. Aí do nada vem um cara e pum, dá uma cotovelada no jogador adversário. A câmera pega. Ué, o jogo estava parado, não estava? Mas ele não deu uma cotovelada? Vai ser expulso. Eu sei que é lances diferentes. Tá? Ali o Marcelo Lomba foi numa jogada. O que eu estou falando é em relação ao nível de agressão. Porra, meu amigo torcedor do Inter, seja bem sensato. Tu não acha que a entrada que o Marcelo Lomba deu desnecessário no Luciano, não era para ele ser expulso? E outra, ele deu uma entrada criminosa, além de dar uma entrada criminosa, ele segurou a bola com a mão fora da área. Ele fez 2 cagadas numa jogada só. Então, meu amigo torcedor do Inter, eu sei que você vai ficar chateado, mas para mim, independente dessa regra do VAR, o goleiro do Inter tinha que ter sido expulso sim, que a entrada dele foi criminosa e ele segurou a bola com a mão fora da área. Então ele tinha que ter sido expulso sim. O negócio do VAR, dar impedimento, não vai dar, se deixa o lance seguir, isso para mim também tá uma bagunça, tá atrapalhando o futebol. Agora, a entrada do Marcelo Lomba, ele tinha que ter sido expulso sim, foi uma entrada criminosa que poderia ter machucado um companheiro de profissão. Essa é a minha visão. Ele tinha que ter sido expulso sim. Então, para mim, o árbitro agiu correto, mesmo o impedimento, ter expulsado ele. Atrapalhou o time, porque não tinha a menor necessidade de... E outro, se você ver a imagem, ele não dá o carrinho na bola, ele dá o carrinho pulando nas pernas do jogador. Ele vai só... Se ele pega, ele quebrava o Luciano. O Luciano vai ficar parado por um bom tempo. Então, meus amigos, foi bem expulso. Para mim, foi bem expulso. Não tem nem o que contestar. Aí atrapalhou o time do Inter. Então, meus amigos, essa foi minha análise. O Grêmio ganhou por 2-0 porque jogou mais, foi mais time, mais organizado, tática e tecnicamente num momento superior ao do Inter. O do Inter ficou muito pouco com a bola. O Grêmio chutou 4 vezes mais do que o Inter. 4 vezes mais do que o Inter. Isso já mostra que foi um time que praticamente atacou o tempo inteiro e o outro se defendeu o tempo inteiro. E na minha concepção, o Zé Ricardo está começando a acertar um pouco, em tentar abrir um pouquinho mais, mas ele está errando em deixar o D'Alessandro no banco e está errando em manter o Lindoso. Está errando em manter o Lindoso. Minha concepção. Mas aí, isso é análise, então eu espero... Você, meu amigo torcedor do Internacional, qual é a sua opinião? E você, meu amigo torcedor do Grêmio, que está feliz de orelha a orelha, já esqueceu o desastre que foi a Libertadores, já passou agora a pensar na Libertadores do ano que vem, que vai estar na fase de grupo, que eu levo fé no Grêmio entre os 4 primeiros. Entre os 3 primeiros eu acho meio difícil por causa da distância do Santos. Mas entre os 4 primeiros acredito que o Grêmio consiga chegar, sim, coloco fé no Grêmio entre os 4 primeiros. Então, agora é só festejar, esperar a próxima rodada, esperar o que vai acontecer e ter certeza que o Grêmio vai chegar forte para 2020. Tem que fazer as contratações ali pontuais, mas vai chegar forte para 2020. E o Internacional, o Zé Ricardo tem que se encontrar. Ele só tem que deixar de ser teimoso com aqueles amiguinhos que ele tem. O Zé Ricardo, como todo treinador, tem os amiguinhos, mas ele tem que botar o profissionalismo primeiro e a amizade em segundo plano. E na boa, o Lindoso não dá. Você tendo o Patrick e Edenilson para ficar de volante, você botar o Lindoso. Lindoso é lento, sempre foi. Sempre foi. Faz um gol aqui, um gol de cabeça, vai ter uma noite de esperar? Vai, mas é exceções.
você tem que ter um Patrick com a raça que o Patrick tem. O Patrick não pode ficar fora desse time, nem o D'Alessandro. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Um grande jogo do Grêmio, jogou mais, mereceu 2-0. E o Internacional, por tudo que a gente já falou aqui, não tem muito do que reclamar. E nem da expulsão. Que o Marcelo Lomba tinha que ter sido expulso, sim. A entrada dele foi criminosa. Ele tinha que ser expulso, sim. E foi bem. Agora, o lance, levanta a bandeirinha, não levanta a bandeirinha, isso realmente é uma bagunça. Por isso que eu não gosto do árbitro de vídeo. Atrapalha. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Conto com a participação de vocês. E valeu. Fui. Tchau.